Se os homens sumissem hoje, as mulheres dariam conta sozinha? Olha, eu acho que sem os homens o mundo seria uma paz, e porque, querendo ou não, as mulheres são muito independentes, elas não dependem só de homem pra poder viver. Eu não estou suportando mais. Se os homens sumissem da Terra, as mulheres dariam conta? Sim, Por que você acha? a gente é independente. Não precisa de homem pra nada. Não. Você viveria bem? Sim. Quantos anos você tem? 13. Feio medonho, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Não precisa de homem. Ah, não. Já foi-se o tempo que a gente precisava dos homens, gente. A gente faz tudo sozinho. Uma mulher é um sexo forte, de fato, e consegue resolver tudo sem os homens. Aí, ó. Vai pra lá, cachorro cururu. Se os homens sumissem hoje, as mulheres dariam conta? Sim. E pai, irmão, eles iam sumir, pra você tá de boa? Você não tem pai e irmão? Tenho. Que ama, a gente só ama Deus. Se os homens sumissem da Terra, as mulheres dariam conta? Com certeza. Por que você acha? Porque eu acho que a gente não precisa deles pra nada. Receba, caralho! Querendo ou não, as mulheres são bem mais fortes, elas são bem mais fodas. Tem uma expressão que o Dom Sandro costuma utilizar nos vídeos deles, que é a seguinte, que a gente está fazendo um trabalho de formiguinha aqui. A gente está lutando contra algo que já está sendo colocado em prática, já está sendo implantado há um século, há décadas e há quase um século. E essa colocação dele é bem correta, porque se tu for analisar o feminismo, ele começou lá pela segunda metade do século XIX. Já existia tanto na Europa quanto nos Estados Unidos esses movimentos sufragistas que queriam o voto feminino, e especificamente nos Estados Unidos havia envolvimento do pessoal comunista no meio, mas tinha bastante assim um projeto de proto-conservadoras, era na base do moralismo e da religião, e na Europa o negócio era mais comunismo, socialismo mesmo. Mas enfim, essa expressão que ele utiliza está bem correta, porque reforça aquela ideia de que não houve uma onda feminista boa. A primeira onda feminista foi uma porcaria, a segunda onda feminista foi uma porcaria, terceira onda feminista também foi uma porcaria. Teoricamente a gente está numa quarta onda feminista e cada vez o negócio vai piorando, é cada vez uma guerra de trincheiras maior. Porém, se tu for analisar, lógico, primeira onda feminista, como o TFM fala, entre cada onda existe um momento de conflito militar, ou instabilidade política ou instabilidade econômica, que daí é aquele momento que magicamente as mulheres decidem se submeter temporariamente. Aí quando vem os bons tempos, os bons momentos econômicos e que não ocorre nenhum conflito armado, aí elas voltam para o feminismo. Por isso que realmente o negócio é uma guerra de mais de um século. Então vamos numa revisãozinha bem rápida, né? Primeira onda feminista, a mulher ela ganhou o direito do voto de mão beijada. O homem, para poder votar, tinha que se alistar no exército. E até mesmo em vários estados modernos, essa primeira tentativa aí de voto universal, geralmente ela estava vinculada à capacidade de trabalhar. Então até nas primeiras levas, dependendo do país, tu ainda não tinha um voto de donas de casa. Tu tinha votos de mulheres viúvas que tinham dinheiro próprio ou mulheres que tinham emprego delas mesmas, sendo independente. Então é lógico, de início o negócio parece válido e parece totalmente aplicável. Tanto que até a minha proposta de quem que deveria ter o voto também considera o voto feminino com algumas condições. Porém a gente já vê que na primeira onda feminista, lá na década de 10 e na década de 20, houve alguns absurdos extremos. Por exemplo, nos Estados Unidos, tem um documentário que eu estou vendo sobre a proibição das bebidas alcoólicas nos Estados Unidos. Foi a partir do voto feminino nos Estados Unidos que eles começaram a passar por cima da Constituição. Antes do voto feminino ali nos Estados Unidos, tu não tinha imposto de renda. Existia um imposto de propriedade, a quantidade de impostos que os caras pagavam para o governo era bem menor. Resumindo, o voto foi utilizado pelos progressistas para aumentar a arrecadação do Estado. E eles utilizaram esse aumento de arrecadação para criar o Estado de bem-estar social, criar a Seguridade Social, que a gente sabe que é um modelo socialista. O que a gente tem de histórico agora do século XX é que, dá para ter um sistema de seguridade social, dá para ter um Estado socialista. Durante uma, duas, três gerações, depois da terceira geração fica sobrando toda aquela dívida para ser paga pela geração mais nova e o negócio colapsa. Então na primeira onda feminista o negócio já estava errado. Mesmo porque se tu for ver as sufragistas, tinha um bando de elas cometiam atentado a cometiam as. Mas enfim, a priori,
começou a tempestade lá na primeira onda, só que quando foi que a tempestade se agravou? Lógico, a gente pode falar também da terceira onda feminista, que teve alguns da quarta onda feminista, mas qual foi a onda que detonou com tudo? Foi a segunda onda feminista. A segunda onda feminista na década de 60 e 70, junto com a liberação, foi que estragou tudo. Então é o seguinte, primeira parte aí da cagança que foi feita. Primeiro veio essa ideia de que as empresas elas têm que pagar o mesmo salário para homem e mulher. Já começa aí. O salário tinha que ser baseado no que a pessoa produz, no que ela entrega, a não ser que seja um trabalho bem pouco específico, bem pouco especializado, mas enfim, já começou ali o negócio. Nos Estados Unidos a gente já sabe também que as mulheres brancas, elas basicamente se apropriaram do assistencialismo que ia ir para a comunidade negra, lá na década de 60, querendo se classificar como uma minoria que necessitasse de assistencialismo, sendo elas a classe mais privilegiada e mais protegida de toda a história da humanidade. Então veja lá, você tinha lá uma população negra que sofreu com esse... Tinha gente que ainda era viva naquela época que sofreu com esse... Nossa população negra composta por homens e mulheres que sofreram mais com esse... aqui no Brasil, porque eu acho que a abolição lá foi feita depois ainda. E daí chegam as mulheres brancas e falam, não, mas a gente foi oprimida durante décadas ou séculos pelo patriarcado e a gente tem que ter direito a esse assistencialismo. E daí vamos um pouco mais além. A gente tem logo ali também a pílula anticoncepcional, foi garantida a liberdade para a mulher, mas sem da liberdade para o homem. Foi legalizado o divórcio sem culpa, o divórcio do, eu tô simplesmente infeliz, vou me divorciar. Até mesmo a definição de filho bastardo foi retirada dos registros legais. Então o que tu consegue ver? Tu consegue ver que a mulher ela foi totalmente liberada de qualquer tipo de expectativa que a sociedade podia ter dela, ou de qualquer responsabilidade. A mulher foi liberada, só que até hoje ela não foi emancipada. Ela é livre para fazer o que ela bem entender. Porém, a conta tem que ser paga por o homem com quem ela se relacionou, o homem com quem ela está vinculada, ou pelo Estado. E daí, progredindo para a terceira onda feminista, a gente tem mais ou menos o golpe, a maior paulada, o fatality mesmo foi na segunda onda. Mas se tu for pegar na terceira e na quarta onda feminista, começaram a exigir cada vez mais socialismo, cada vez mais comunismo, e se a gente for pegar essas estatísticas que saem em vários países, dos votos masculinos e femininos e ainda pegando as faixas etárias, tu vê que a mulher da geração das nossas avós não era tão esquerdista quanto a mulher atual. Da geração das nossas mães também não era. E daí ocorreu aquela guerra de trincheira, que a mulher ela foi liberada profissionalmente, politicamente, porém ela não foi emancipada. O homem continuou sendo responsável por ela. Então teve essa guerra de trincheiras. O Estado chegou e detonou com o casamento. O que os homens fizeram? Recuaram da trincheira do casamento. Não, agora eu não vou casar, eu só vou coabitar. Aí o Estado chega lá e ferra com a trincheira da coabitação. Ele diz que se tu tá coabitando com uma mulher e tu tá num relacionamento, automaticamente a união estável é casamento igual. Aí os caras saem dessa trincheira também. Logicamente, saindo da trincheira do casamento e da trincheira da coabitação, os caras já saíram da trincheira da paternidade. Isso por volta da terceira onda feminista. Quando chega aí pela quarta onda feminista do Me Too, o que acontece? Começam essas políticas de consentimento entusiasta ou entusiasmado, que tu tem que ter um registro que a mulher disse sim, que ela consentiu para fazer contigo. Ou pior, ela pode consentir, depois de algumas semanas, depois de alguns meses, ela pode retirar o consentimento. Começa esse Me Too com acusações no ambiente de trabalho, acusações políticas para detonar com eleições, falsas acusações de... Então os homens começaram até a abandonar a trincheira do namoro. Então logo também as trincheiras do casual. Os caras estão basicamente indo para uma trincheira de bonecas de bonecas de realidade virtual. Então mesmo que a gente esteja fazendo um serviço de formiguinha, que nem o Dom Sandro comentou, a gente não está numa guerra. A gente basicamente é uma resistência, a gente não tem nem exército. A guerra foi perdida lá na década de 60, 70, que, como eu disse, a segunda onda feminista foi a que estragou mais ainda as coisas. Sabe-se lá
se vai dar de consertar, que o negócio vai ser consertado, porque toda civilização ela tem a sua ascensão e a sua queda. Inevitavelmente tem um colapso. A questão é, será que vai dar para consertar salvando a civilização ocidental, ou vai ter que deixar ela ruir? Então, como eu disse, é uma guerra que foi perdida. O nosso lado, simplesmente, o pessoal saiu correndo, cada um para o seu canto, e começou a se desenvolver uma resistência. Com isso a gente pode considerar, por exemplo, a Menosphere. Tu tem os Spillways, tu tem os Tradcon, tu tem os MGTOW, tu tem os Incels, tu tem os Red Pillars. Tudo quanto é grupo tentando meio que criar alguma solução, ou tentando encontrar uma solução para si mesmo. Então a comparação que eu faço, mais ou menos, é como se fosse uma tempestade. Não se sabe quando que vai dar de consertar um negócio, não se sabe se vai ter que colapsar o Ocidente ou vai dar de reformar ele. Talvez a gente não veja uma mudança real na nossa própria vida. Não sei qual a idade de cada pessoa aqui que está escutando. Tem muita gente que fala que, não, a geração Z vai salvar tudo. Da onde, cara? A geração Z está mais perdida do que a geração Y. Está mais degenerada ainda. Talvez uma geração que surja depois da geração Z, conforme tenha um certo colapso econômico ou político nos países ocidentais, aí pode surgir alguma coisa. Mas no caso a gente vai estar com que idade? Tem muita gente que fala assim, não, eu vou ficar na defesa, vou aguardar para me relacionar com uma outra mulher mais nova. Mas alguém já parou para pensar na dinâmica de relacionamento com uma mulher mais nova? Ok, digamos que passa aí a bolha misântrica em 2020, a gente tem um período que as encalhadas vão reclamar pra caramba entre 2020 e 2030, o governo pode começar a reduzir alguns privilégios e alguns benefícios feministas, como eu já disse, que ele vai acabar fazendo. E daí digamos que tu tá lá com uns 50 anos lá depois de 2030 e tu quer tentar arranjar uma mulher de 25, 30, uma mulher mais nova do que tu. Ok, só pra avisar uma coisa, a dinâmica de relacionamento de um homem mais velho com uma mulher mais nova é extremamente mais tradicionalista. Se tu acha que a mulher da tua faixa de idade já não é uma boa companheira, tu tem que ficar sustentando ela e bancando ela, subsidiando a vida dela, olha, quando tu tem uma mulher bem mais nova do que tu, pega isso e multiplica por 2 ou multiplica por 3. Tu vai estar basicamente se relacionando com uma adolescente que, praticamente dependendo da quantidade de dinheiro que tu tiver, ela vai estar esperando tu para se ver livre de ti. Isso se não houver alguma lei que permita que ela faça um divórcio e te saqueie. Mas enfim, acabei devaneando um pouco que demais. Então, vamos lá. O que tem que ser entendido é que basicamente tu tem uma esfera de influência sobre coisas que tu pode mudar no teu mundo, na tua realidade. E na maior parte dos casos, especialmente para um cara que é MGTOW, cara, a tua esfera de influências é a tua vida e talvez alguns amigos bem próximos que sejam Red Pill também. Então a gente está vivendo uma tempestade que está durando décadas. A tempestade começou meio calminha lá em 1910, 1920, ela explodiu com tudo na década de 60 e década de 70. Quando tem uma tempestade, seja uma tempestade de neve, uma tempestade de areia, o que tu faz? Tu tenta buscar um abrigo e tu leva contigo as pessoas que estão bem próximas de ti até o abrigo. Depois que tu tá no abrigo, tu não sai. Tu não faz mais nada, tu fica na defensiva, tu espera o negócio passar. E o máximo que dá pra fazer é tentar salvar um ou outro cara quando ele estiver disposto a ser salvo. Por exemplo, comparando na nossa vida pessoal, tu pode chegar online ou na tua vida pessoal e começar a falar de MGTOW, falar de Red Pill, não recomendo. Porque tu não sabe com quem tu tá lidando, especialmente em ambiente profissional. Tem aquele pessoal, é meio que aquela comparação da Matrix, né? A pessoa que não está pronta para ser salva e que se torna um agente e se vira contra ti. Tu não sabe se a pessoa com quem tu está interagindo fora do teu ambiente seguro, tu não sabe se é um cucão, tu não sabe se é um cara blue pill. Não adianta, MGTOW é aquela coisa assim, tu pode só deixar um conteúdo online, interagir com quem é Red Pill também, para fazer uma certa comunidade e ser positivo pra caramba, mas tu só pode meio que deixar o rastro ali. A pessoa vai conseguir, se a pessoa estiver interessada ou tiver passado por alguma injustiça nessa sociedade que a gente tem, a pessoa vai acabar chegando no negócio. É exatamente que nem o Matrix. O Neo, ele descobriu alguma coisa antes dele ser descoberto também. Mas enfim, o que dá pra fazer nessa tempestade que tá rolando dos últimos 60 anos? Que daí realmente
destruição da unidade familiar, a destruição da autoridade masculina se agravou e foi crescendo a um nível praticamente exponencial. E o mais engraçado é que desde que essa tempestade começou, tem umas pesquisas já que tratam desde a década de 50, é tão engraçado, parece que a felicidade das mulheres diminuiu e a felicidade dos homens aumentou. Porque tem aquela questão, por mais que a mulher ela tenha sido liberada, mas não emancipada, ainda assim o homem ele precisava aceitar assinar um contrato com ela. Mesmo que involuntário, ele precisava aceitar morar com a mulher para ter um contrato lá de um acordo de união estável e acabar se ferrando, acabar sendo utilizado pelo governo. Só que os caras estão começando a abrir os olhos. E não só isso, porque cada homem que é sacrificado, ele serve de um exemplo a não ser seguido. E nós, como os homens, a gente tem aquela ideia de que, olha, eu vou admitir os meus erros, eu vou... Não erro nesse caso, porque o erro dele foi ter confiado demais no Estado, achado que o sistema era justo. Só que daí tu tenta salvar outros homens. Então essa é a única coisa que dá para tu fazer. Porque vejamos o seguinte, a gente está tendo essa tempestade que está durando décadas. Está durando aí no mínimo 6 décadas. Só que o engraçado é que imagina o seguinte, é como se para manter essa tempestade fosse necessário sacrifício. Basicamente, para manter essa tempestade dessa sociedade que é misândrica, ela, para ser mantida, ela necessita de uma alimentação constante de homens. Precisa de um sacrifício constante de homens. Os homens eles têm que continuar ali na corrida de ratos, têm que continuar gerando aquele superávit de salário para poder pagar mais imposto de renda para o governo. Ele tem que ser mais consumista, tem que consumir mais, ele tem que estar disposto a se casar e ter filhos, porque desde a segunda onda feminista, o que ocorreu foi o maior golpe da história da humanidade, o maior golpe de transferência de renda da história da humanidade. As políticas implementadas a partir da década de 60, relacionadas a divórcio, partilha de bens e pensão alimentícia, foi a maior transferência de renda da história da humanidade. E as mulheres que conseguiram se beneficiar disso, boomers e geração X, conseguiram e beleza. Mas agora é as mulheres da geração Y. Foi só a partir da geração Y, ali por volta do ano 2000, imagina, década de 60, 40 anos, tempestade já está rolando há 60 anos. Foi só a partir dali que a tempestade começou a fraquejar um pouco. Que começou a aparecer, por exemplo, na Europa, assim, alguns governantes falando que, olha, o estado de bem-estar social ele não é mais sustentável, a gente vai ter que dar um fim nele. Aí começa a surgir em outro lugar, meu Deus, política de austeridade. Agora a gente tem que voltar para um suposto tradicionalismo. Aí agora a gente tem a ascensão das conservações. Imagina, até o negócio desse lag cultural dos países que estão mais avançados com os mais atrasados chegou num nível tão grande que até o Brasil está dando meio que uma virada para a direita. Só que quem é MGTOW ou Red Pill sabe que não adianta voltar para o tradicionalismo. Voltar para o tradicionalismo é basicamente pegar uma fita cassete ou VHS e rebobinar. Tem muita gente que está falando, por exemplo, a respeito da Hungria, da Polônia. Eles estão tendo uma volta para o tradicionalismo. Tá, e daí? Se ainda tiver feminismo, se ainda tiver direitos femininos, basicamente eles estão voltando no tempo. Que bonito, eles estão voltando para década de 70 ou década de 50, talvez. E daí? Se tu mantém o voto feminino, tu mantém o feminismo, tu tá simplesmente rebobinando a fita. O negócio pode voltar, que nem eu disse. O feminismo ele fica quieto e pianinho num momento difícil, num momento de conflito militar, num momento de instabilidade econômica. Na hora que acaba o conflito militar, acaba a instabilidade econômica, a economia melhora, o que a mulher faz? A mulher ela se livra do homem de quem ela precisava anteriormente e não pensa a respeito, não pensa duas vezes. A tempestade, ela parece que ela não termina. O único jeito de acabar com a tempestade é acabar com os sacrifícios. Ou seja, mesmo que, tu tá num país que tá tendo uma volta pro tradicionalismo, uma volta pra direita. Se ainda existir feminismo, se ainda existir voto feminino, se ainda existir um monte de direito, benefício e privilégio extra para mulheres
que é contra a Constituição, porque a Constituição de qualquer Estado moderno diz que as pessoas têm que ser iguais perante a lei, então não tem que ter classes protegidas, minorias, classes privilegiadas. Se ainda existe tudo isso, mesmo que teu país esteja dando uma suposta virada para a direita, para o tradicionalismo, para o conservadorismo, tu tendo conhecimento que existe uma tempestade que até hoje não parou e que ela se alimenta de homens como tu, ela precisa sacrificar homens como tu para se manter funcionando, por que tu vai ser mais um na fila para ser sacrificado? E essa é a parte mais importante que eu considero aqui no canal. Eu falo bastante de política, de notícias, só que o objetivo principal é redpilar o máximo de homens possível. O máximo, conseguir alcançar o máximo de cara blue pill e purple pill possível e fazer o cara ficar red pill e fazer o cara se livrar dessa necessidade de aprovação feminina, que é algo que em outras gerações que a gente tinha mais contato com nossos pais e com os nossos avós, os homens da nossa família, isso era uma coisa que era eliminado. Os homens mais velhos, eles davam um jeito de eliminar isso de ti. Quantas vezes a gente não via essas histórias assim dos antigamente, que o tio, o pai ou algum outro parente mais velho pegava o guri e levava pra zona, pra tirar aquela ideia blue pill da cabeça dele, tirar essa ideia de que tem que colocar a mulher no pedestal. É aquele negócio, ó, é isso, beleza, satisfaz aí o teu negócio, agora tu tem que saber o seguinte, se for procurar uma esposa, tu vai ter que procurar uma esposa que vale a pena, que a família dela tenha recursos, que ela não dê dor de cabeça. Era esse tipo de ensinamento intergeneracional que existia antes, que para nossa geração, para gerações aí a partir da geração X, depois ali dos boomers da década de 60 e 70, quando teve a segunda onda feminista e a explosão dos divórcios, para nossa geração de homens isso foi negado. E daí tu pode dizer, mas e as mulheres? As mulheres continuaram com a guarda dos filhos. Elas podem ter perdido alguns valores tradicionalistas e estão se ferrando por causa disso. Porque antigamente também as mulheres ensinavam para as filhas que tu tem que buscar um cara antes de tal idade, porque senão tu vai perder a aparência física, ninguém vai te querer. Só que isso foi esquecido também. A gente teve aí a partir da geração X, a geração das mulheres Sex and the City. A mulher que acha que ela vai ter tudo. Vai ter a carreira, vai ter o salário alto, vai ter o super alfa, vai ter sempre homem correndo atrás delas. Não é à toa que nem eu falei nesse vídeo, a felicidade delas tá menor que a felicidade dos homens hoje em dia. Elas vivem mais de wishful thinking, de desejos, de emoção. O homem, ele se adapta à realidade. E como eu disse, por que eu quero pegar a maior parte dos caras blue pill e purple pill?